Bom dia. Hoje nós faremos dois exercícios de pesquisa operacional 1. Essa foi a avaliação de pesquisa operacional 1 a primeira avaliação do segundo semestre de 2019, aplicada no dia 23 de setembro. Primeira questão. A Day Trader quer investir uma quantia de dinheiro para gerar um rendimento anual de no mínimo 10 mil. Há dois grupos de ações disponíveis, as de primeira linha e as de alta tecnologia, cujos rendimentos médios anuais são de 10% e 25% respectivamente. Embora as ações de empresas de alta tecnologia apresentem rendimento médio mais alto, são mais arriscadas, e a Trader quer limitar a quantia investida nas ações a não mais 60% do investimento total. Qual a quantidade mínima que a Trader quer investir em cada grupo de ações para cumprir a meta de rendimento do investimento? Formule o modelo matemático para o problema apresentado, escreva o EPR no formato por extenso e no formato somatório, implemente o modelo matemático proposto no solver e analise o resultado obtido. Primeira parte, vamos montar um modelo matemático. Eu vou vir aqui em inserir objeto fórmula e vamos definir as variáveis de decisão. O problema, ele está perguntando o quê? Quanto que a gente deve investir nas ações de primeira linha e nas ações de alta tecnologia. Então essas vão ser as nossas variáveis de decisões, que nós vamos colocar aqui para ser o que ele vai decidir no nosso modelo. Então ficará x1 como sendo a quantidade a ser investida em ações de primeira linha. X2 vai ser a quantidade a ser investida nas ações de alta tecnologia. O que ele está querendo saber? Ele quer saber qual a quantidade mínima que ela deve investir em cada grupo de ações. Se ele quer saber a quantidade mínima, nós temos um problema de minimização. Então a FO vai ficar minimizar Z igual x1 mais x2, que a gente vai ter o mínimo investido tanto x1 como x2. Entretanto, ele coloca nas restrições que você tem uma quantidade mínima de investimento, um rendimento mínimo anual de 10 mil. E como a gente tem que a primeira ação rende 10% e a segunda rende 25%, para atingir esse rendimento mínimo, eu vou colocar o quê? Que 0,1 de x1, né, mais 0,25 de x2 tem que ser maior ou igual que os 10 mil que ele quer de retorno. Ele também tem o limite em relação ao quanto investir. A quantidade deve ser investida no X2, que são as ações de um risco mais alto, são as ações de alta tecnologia, então pode ser não mais que 60% do investimento total. Então X2 tem que ser menor ou igual que 0,6 do total. O total seria x1 mais
x2. Terminamos o modelo aqui, colocando o que? As nossas restrições de integralidade e não negatividade. Nesse caso, a gente tem não negatividade, que tanto x1 como x2 devem ser maiores ou iguais que zero, tá? Mas no caso aqui, elas não são inteiras, elas seriam reais. Por quê? Eu não poderia investir, por exemplo, R$1,50, então eu não tenho um valor inteiro. x1 e x2 tem que estar no conjunto dos reais. Fizemos a primeira parte que ele pediu. Segunda parte, colocar esse modelo aqui no formato somatório. Vou copiar o modelo e colar aqui do lado. No formato somatório, o x1 aqui vai virar xi, que será a quantidade a ser investida em ações do tipo I. A função objetivo vai passar a ser minimizar z igual um somatório de I igual a 1 até 2 de x I. Tá. Essas daqui a gente vai ter que xi tem que ser maior ou igual que zero para todo I, variando de 1 até 2. E esse daqui, xi tem que pertencer aos reais para todo I. Tá? Faltou essas duas restrições aqui no meio. O que eu vou fazer? Primeira coisa, vou aplicar a distributiva aqui, multiplicando tanto 0,6 x1 como 0,6 vezes x2. Tá? Fazendo a multiplicação, eu ficaria 0,6 x1 mais 0,6 x2. Passando para o outro lado, vai ficar menos 0,6 x1 mais o x2 já estava lá, menos 0,6 x2 menor ou igual que zero. Juntando aqui esses dois que são iguais, vai ficar 0,4 x2. Agora o que acontece? Essa restrição de baixo ela está com o tipo menor ou igual. A de cima está maior ou igual. Para ambos ficarem no mesmo formato, eu vou multiplicar uma delas por menos 1. E aí você pode escolher a que você quiser. Eu vou escolher a de baixo. Então aqui vai ficar maior ou igual. 0 vezes menos 1 fica 0. Menos 0,4 vezes menos 1 fica menos 0,4. E menos 0,6 vezes 1 fica mais 0,6. E aí nós temos um modelo no formato, tá? Que a gente já pode agora juntar eles, não poderia? Então agora eu vou trocar isso daqui, 0,1, 0,25, 0,6 e 0,4. Eu vou trocar isso daqui e chamar de uma matriz A. Tá? Essa matriz A, vou anotar aqui do lado, ela vai ser quem? Vai ser uma matriz com o seguinte padrão, é 0,1, depois 0,25, e aí na linha de baixo ficaria 0,6 e menos 0,4. Tá? Só anotar aqui para a gente não perder o dado. Isso daqui agora eu vou trocar pelo quê? Por um somatório, que essa matriz aqui vai ser um A. Então ficaria um somatório de I igual a 1 até 2, de 1A e J vezes um xi. Isso daqui sempre tem que ser maior ou igual que um valor B. Esse B vai ser um B que a gente vai colocar ele como sendo algo do tipo B, que vai ser 10.000, e na outra linha vai ser 0.
Então aqui a gente ficaria B, J, para todo J. Como a gente tem duas restrições, fica J de 1 até 2. Agora nós temos o modelo no formato aberto e no formato em somatório. Com esses dois formatos, eu vou chamar o solver para poder resolver. No caso aqui eu vou usar o WPS. Vou copiar os modelos matemáticos tá aqui para lá, Ctrl C, Ctrl V, novamente o segundo, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou colocar na posição que você achar melhor, tá? Não faz muita diferença a ordem que você vai colocar eles. Poderia colocar aqui, por exemplo, vou colocar a matriz A aqui em cima primeiro. Então ficaria aqui 0,1, 0,25, 0,6 e menos 0,4, que são os valores que a gente tinha colocado aqui, ó, 0,1, 0,25, 0,6 e menos 0,4. Esse daqui eu posso chamar eles de A. Então, por exemplo, vamos juntar aqui e colocar, isso daqui é A. Aqui eu vou colocar o que eu vou chamar de B, que são aqueles valores que a gente colocou, 10.000 e o 0. Aqui eu vou colocar o que eu vou chamar de X. Aqui eu vou chamar de Z. A FO vai ser igual à soma dos X que estão aqui. Aqui eu vou colocar a minha R1. E R2. R1 vai ser igual a somar produto desse daqui, ponto e vírgula, pelo X. E vou travar o X usando F4. Arrasto para baixo. Então note que essa primeira restrição ficou sendo essa linha pelo X. A segunda restrição ficou a linha de baixo pelo X. Feito isso, agora eu vou vir aqui no menu, Ferramentas, Solver, Função Objetivo está aqui nesse quadrado. O problema é minimização, então eu vou colocar minimizar. As variáveis estão aqui. Restrições, essa daqui deve ser do tipo maior ou igual que os 10.000. Essa daqui tem que ser do tipo maior ou igual que o 0. Vou dar OK. Então aqui as duas restrições, tá vendo? B6 e esse, e o B7 com esse aqui. Não negativas. E vou mandar resolver. Manter a solução do solver. Eu posso pedir o relatório de resposta, sensibilidade, que vocês quiserem, tá? Se quiser a gente pode colocar aqui OK para ele aparecer também. Então a gente teria o relatório de resposta, a gente analisar. E tá aqui a nossa solução. Como isso aqui é o formato de moeda, eu vou colocar isso aqui no formato de moeda. Tá? Então vou vir aqui, formato de moeda. Só colocar aqui na moeda certa, que ele ficou em libras. Vou vir aqui em formatar células. Vou dar para... não está com reais instalado. Eu não estou com formato de reais instalado, então vou deixar em libras mesmo. Vou só colocar. Tudo bem, vamos deixar em libras. Então aqui, o primeiro X1, ele usou R$21.052,63 para investir nas ações de primeira linha e R$31.578,95 em ações de alta tecnologia.
O valor total que eu preciso investir foi de R$ 52.631,58 e ele teve uma aplicação, um rendimento total de R$ 10.000. Tá? As demais restrições foram respeitadas, como você pode observar. Que esse daqui é que ele tinha que X2 tinha que ser menor ou igual que 60% total. Se eu vou calcular isso daqui, esse sobre o total dá 60%. Então, primeiro exercício está pronto. É só vocês escreverem essa parte que eu falei. Vocês escrevem. Pode ser aqui onde vocês quiserem. Segundo exercício agora. John deve trabalhar no mínimo 20 horas por semana para reforçar sua renda enquanto ainda está na escola. Ele tem a oportunidade de trabalhar em 2 lojas de varejo. Na loja 1, ele pode trabalhar entre 5 e 12 horas por semana. E na loja 2, entre 6 e 10 horas. Ambas pagam o mesmo salário por hora. Para decidir quantas horas trabalhar em cada loja, John quer basear a suspensão no estresse causado pelo trabalho. Com base em conversa com os atuais empregados, John estima que numa escala ascendente de 1 a 10, os fatores de estresse são de 8 e 6 nas lojas 1 e 2, respectivamente. Como o estresse aumenta com o tempo, ele considera que o estresse total para cada loja no final de semana seja proporcional ao número de horas que ele trabalhar na loja. Quantas horas o John deve trabalhar em cada loja? Formule um modelo matemático para o problema apresentado, escreva o PPL em formato por extenso e no formato somatório. Implemente o modelo matemático proposto no Solve e analise o resultado do pedido. Então vamos lá. Primeira parte aqui. Às vezes só excluir isso daqui para liberar espaço ali embaixo. Então vamos lá. Inserir objeto fórmula. Então, primeira parte da lição é quantas horas você vai trabalhar em cada loja. Então a gente vai ter, por exemplo, aqui x1 vai ser a quantidade de horas a trabalhar na loja 1. X2, então, quantidade de horas trabalhar na loja 2. Esse problema também, ele quer minimizar o estresse. Se é para minimizar o estresse, a nossa função objetiva é do tipo minimizar z igual. Qual que é o estresse da loja 1? O estresse da loja 1 é 8 vezes o número de horas a trabalhar na loja 1, que é 8x1, mais o estresse da loja 2, que é 6 vezes o número de horas que eu trabalho na loja 2, 6 vezes x2. Tá. Ele coloca que ele deve trabalhar no mínimo 20 horas por semana. Então, a somatória de horas trabalhadas na loja 1 mais na loja 2 tem que ser maior ou igual que 20. Na loja 1, ele tem que trabalhar entre 5 e 12 horas. Então, a gente vai ter 5 menor ou igual que o x1 menor ou igual que o 12. Então, o número total de horas trabalhadas na loja 1 vai ficar entre 5 e 12. Para a loja 2, a gente tem que ficar o total trabalhado de horas com no mínimo de 6 e no máximo de 10 horas. Tá. Agora aqui, não negatividade. Eu não preciso colocar, porque ele já está falando que tem que ser maior ou igual que 5 ou maior ou igual que 6, então nunca será negativo. Mas eu preciso colocar a questão de ser real. Por quê? O número de horas, nada no exercício está impedindo, por exemplo, que John trabalhe, por exemplo, 5 horas e meia na loja 1. Então, poderia ser um número real. Então, x1, x2 tem que pertencer aos reais.
Já temos modelo por extenso. Fazer o modelo agora em somatório. XI vai ser a quantidade de horas trabalhar na loja I. A função objetivo é minimizar a quantidade de estresse, que eu posso chamar, por exemplo, de C, né? Somado das duas lojas. Então vai ser um somatório de I igual a 1 até 2, de, por exemplo, CI XI. Lembrando que aqui no caso o C1 é igual a 8 e o C2 é igual a 6. Aqui a gente tem uma soma de x1 mais x2, então vai ficar um somatório de I igual a 1 até 2, de xi tem que ser maior ou igual que 20. Como é um único número, eu posso deixar fixo aqui em 20, ou eu poderia chamar, por exemplo, de B. Aqui a gente vai ter o quê? Ambos aqui a gente tem um limite inferior e um limite superior. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, chamar limite inferior da variável I tem que ser menor ou igual que a variável xi, que tem que ser menor ou igual que o limite superior da variável I. E isso para todo I variando de 1 até 2. Por último, xi tem que ser real para todo I com essa variação. Temos nossos dois modelos matemáticos. Vou copiar ele e vim aqui para o WPS. Abrir uma nova planilha. Vamos colar o primeiro modelo. Copiamos o segundo. Cola. E vamos agora colocar aqui eles em alguma forma. Isso daqui. Novamente, você pode colocar na forma que você quiser. Vou começar colocando aqui em cima um C. Que aí eu vou ter que colocar os valores 8 e 6. Aqui eu vou colocar os nossos limites, tá? Que eu tenho de inferior e superior, né? Então, por exemplo, chamar aqui de lower e aqui upper. E aí eu vou colocar os limites inferiores, é 5 e 6. E aqui é 12 e 10. Colocar aqui um x para ser cada um deles. A função objetiva eu vou colocar aqui como sendo z. E aqui eu colocar o R1 para ser a nossa primeira restrição. E o limite dela aqui como sendo 20. Tá? O z vai ser igual a somar o produto disso daqui pelo x. R1 vai ser a soma do x. E agora é só chamar o solver. Função objetivo é aqui. Eu quero minimizar. Células variáveis são esta. Restrições agora. Eu tenho que esse somatório aqui tem que ser maior ou igual que o 20. Isso aqui tem que ser menor ou igual que o x. O x tem que ser menor ou igual que o 12. Esse aqui tem que ser menor ou igual que o x2. E o x2 tem que ser menor ou igual que o 10. Tá? Então aqui colocar as restrições. As variáveis são não negativas. Vou dar resolver. Posso colocar o relatório de resposta se você quiser. E a gente tem a resposta. A função objetivo vai ser 140, que é o quê?
140 é o nível de estresse que ele vai obter ao trabalhar dessa forma, que é o mínimo que ele conseguiria. Ele vai trabalhar 10 horas na loja 1 e 10 horas na loja 2. Observe que ficou dentro do limite, que a soma deu 20 horas. Ele não ultrapassou os limites da loja 1 e nem ultrapassou os limites da loja 2. A loja 2 tem uma quantidade menor de estresse, então ele só não trabalhou mais tempo na loja 2 porque ele chegou no limite superior dela, que era 10.